Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Amados irmãos e irmãs, a Sagrada Liturgia nos insere em um ambiente querido por nosso Senhor Jesus Cristo. Quando pensou a sua igreja, Ele consegue criar uma forma de estar presente no meio de nós, na Eucaristia, na Santa Ceia, na sua paixão que é prolongada desde a ceia do Senhor até a sua cruz. E como igreja, nós viemos desejosos de celebrar nesta Santa Eucaristia. E como nós ontem meditávamos aí já na missa de preceito dominical e repartimos um pouco da meditação que faltara ontem para nosso dia de hoje. Amados irmãos e irmãs, a parte que faltara seria este olhar de Jesus para dentro da sua igreja, para com o seu povo. Nosso Senhor, Ele observa aqueles doutores da lei indignos de sentar na cátedra de Moisés. A lei mosaica são doutores e a cátedra de Moisés, os mandamentos. Nisto eles praticavam, principalmente quando nosso Senhor Jesus observam que eles praticavam atos ilícitos no seu serviço como estudiosos da lei mosaica, que foi muito bem observado por nosso Senhor Jesus Cristo, quando nosso Senhor falou: eles devoram as casas das viúvas, fingindo fazer longas orações. Meditávamos que aqui Jesus estava procurando observar a verdadeira religião. Em Tiago, capítulo 1, 27, a verdadeira religião consiste em cuidar dos órfãos, das viúvas, para que elas não se percam no mundo. Porque o pai de família morreu, o esposo, o pai, não estará mais dentro daquela casa. E a viúva, ela ficando desprotegida, recebia certas visitas interesseiras destes doutores da lei que faziam longas orações. E Jesus promete que esses que agem covardemente, seria em nome de Deus, ou seja, de maneira desonesta, sofreriam a pior condenação. Na segunda leitura, a finalidade do homem nos é exposta. O destino do homem é morrer uma só vez, e depois vem o seu julgamento. Então, esta condenação acontecerá no juízo particular destes aqui. Nosso Senhor está, mesmo percebendo toda o contra-testemunho presente, nosso Senhor está então sentado, olhando uma certa viúva que se aproxima para ofertar, para dar o óbolo da viúva, a sua esmola. E nosso Senhor percebe como ela tem apenas suas 2 pequenas moedas. Todos deram do que tinha de sobra,
enquanto ela, na sua pobreza, ofereceu tudo aquilo que possuía. Amados, ou seja, Jesus está preocupado para que ficasse para os seus discípulos esse testemunho, que, como nós dizemos, nós estamos na igreja, mas será que a igreja está em nós? E como a igreja está em nós? Jesus está preocupado com a verdadeira religião. Sabendo que existe no mundo uma certa loucura e que esta loucura do mundo atinge também o interior da igreja, mas isso não deve nos colocar receio, porque é no meio dessas complicações que nós somos desafiados a fazer memória da nossa finalidade. Mas para que eu vim mesmo? Para ilustrar ainda mais, amados, na primeira leitura também, uma outra viúva de Sarepta ou Sarepta, ela recebe a visita de um profeta, Elias. E Elias lhe faz um pedido, pede que consiga para ele, fizesse com a farinha que ela tinha na panela, na vasilha, com um pouco de água, um pão, com o resto do azeite. E ela só tinha aquilo, mas mesmo assim, ela faz, e o profeta promete que a providência de Deus iria tocar a sua vida. Traz então um pãozinho que depois a promessa e providência de Deus foi recordada por Elias. Porque assim fala o Senhor Deus de Israel: a vasilha de farinha não acabará, e a jarra de azeite não diminuirá, até o dia em que o Senhor enviar chuva sobre a face da terra. Amados, o texto continua e também morre o filho desta viúva. O profeta pega este menino, eleva aos céus, leva para o andar de cima da casa, para o sótão lá, leva para o céu, pede a Deus que devolva a alma daquela criança para as suas entranhas. O menino ressuscita e a viúva dá graças a Deus por aquela graça, por aquela intervenção divina. Só que esse fato ele está internalizado no contexto em que ele se encontra. Elias está no tempo do rei Acabe. A sua esposa Jezabel, diz um historiador da igreja, na história da igreja eclesiástica, Flávio Joséfo, nunca existiu mulher tão insolente e impiedosa como Jezabel. E Acabe é o esposo dela. Acontece, amados, que a Jezabel, ela cultua o deus dos tírios, Baal, e que ela forma profetas de Baal. Sabendo da fama de Elias, Jezabel envia esses profetas para o desafiar, e Elias vence o desafio. Sofrendo da inveja de Jezabel, ele foge para o deserto. Isso depois desta cena aqui da viúva de Sarepta. E ele se esconde numa gruta no interior do deserto. E ali também muitos outros profetas de Israel se escondem. Certa feita, Elias volta e vai se apresentar a Acabe, e começa então o confronto entre Acabe, o rei, e o profeta Elias. Acabe, ele é perverso, invejoso como sua esposa. Ele desejou a vinha de Nabote, e Jezabel deu um jeitinho de arrumar 3 testemunhas para testemunhar falsamente contra
contra Nabote. E Nabote ele é sentenciado de morte. Acabe, ele é cúmplice da morte de um inocente, e isso revolta o coração de Deus. E Elias é chamado, amados, para agir dentro desta situação. Ainda o mesmo historiador eclesiástico Flávio Joséfo, ele relata a morte de Jezabel. Ele diz que, com a morte de Acabe, o rei Jeú manda seus eunucos capturar Jezabel, e ela é jogada de cima da janela do seu palácio lá, cai lá embaixo nas pedras e ainda mancha toda a pedra, coisa toda, e os cavalos ainda passam por cima dela. A morte dela não foi tão tranquila. E assim, amados, o mal se destrói por si mesmo. Elias, fiel à sua vocação, vivendo a verdadeira religião, a viúva de Sarepta, fiel a Deus, agradecida a Deus pela providência do alimento e da reanimação do seu filho, Jesus, no Evangelho, atento à oferta, ao óvulo da viúva, exorta-nos, amados, a estarmos na igreja, no meio de toda esta impiedade e insolência que o mundo ele vive. Somos nós desafiados a viver a verdadeira piedade da verdadeira religião, que São Tiago nos lembra na sua carta, capítulo 1, 27, cuidar dos órfãos, das viúvas, para que não se percam no mundo. Ou seja, Jesus está inaugurando uma forma de paternidade ausente no mundo, que é a paternidade espiritual. E depois, a verdadeira religião para nós, amados, é viver as obras de misericórdia espirituais e corporais. São 14 as obras de misericórdia, 7 corporais, 7 espirituais. Meditemos nelas, procuremos conhecer, para que faça sentido a nossa fé e religião, de modo que a nossa prática seja viver estas obras, ensinar os ignorantes, aconselhar ao bom caminho, orientar aquele que está perdido, dar de beber a quem tem sede, comer a quem tem fome, hospedar os peregrinos, rezar pelos falecidos. Estas obras de misericórdia, amados, junto com a leitura dos santos evangelhos, nos colocam um verdadeiro sentido contra os versus o contra-testemunho daqueles que fazem da religião apenas um passo para dela se aproveitar. As franjas, roupas vistosas dos doutores da lei escorrem nos costumes, nos afetos de como nós nos portamos e de como nós lidamos com a nossa religião. Aprendamos o olhar de Jesus, a estar dentro da igreja e contemplarmos a piedade daqueles que verdadeiramente ofertam, não apenas materialmente, mas como a viúva presente neste templo, entregue a Deus tudo o que possuía para viver, inclusive aquilo que era mais precioso, que era o seu tempo, a sua vida, a sua honestidade, o seu desejo de estar em comunhão com Deus, de colar a sua alma na alma de Cristo,
talvez ela não conhecesse Cristo, atualizando para nós. Comunhão é isso, amados. Comungar significa colar a alma divina de nosso Senhor na nossa alma humana e deixarmos com que esta comunhão eleve, alargue o nosso coração para vivermos como nosso Senhor Jesus quis e quer, a verdadeira piedade, a verdadeira religião que desafia o contra-testemunho da indolência e da impiedade deste mundo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo.